Olá galera, estamos aí para mais uma aula, tá? Pessoal, na aula passada nós paramos em condução, vamos agora para convecção, certo? Propagação por convecção. Então, propagação por convecção, tá galera? Convecção. Então pessoal, a convecção é um processo de transmissão de calor que ocorre devido a uma diferença de densidade, certo? Então, esse tipo de transmissão de calor, ele ocorre devido a uma diferença de densidade, ok? E ele ocorre nos fluidos. Ocorre nos fluidos, beleza? Ou seja, líquidos e gases. Fluidos são substâncias que podem escoar facilmente, tá? Então, líquidos e gases. Então, a propagação de calor por convecção, ela ocorre nos fluidos, ou seja, nos líquidos e nos gases, tá, pessoal? Essa é a característica principal. Então, por que ocorre essa característica aí, certo? Por que ocorre essa transmissão de calor? Ela ocorre devido a uma diferença de densidade do material, ou seja, nós temos o deslocamento do material junto com a energia, diferentemente da anterior, que ela se deslocava, a energia se deslocava, mas o material ficava. Aqui não, vai deslocar os dois. Então nós temos um deslocamento aí devido a uma diferença de densidade, tá pessoal? Então nós temos um deslocamento devido a uma diferença de densidade, ok pessoal? A energia, então a energia e o material se deslocam, ou seja, a partícula e energia se deslocam devido à diferença de densidade. Então, nós temos deslocamento de energia, deslocamento de energia e material. Ou seja, o material seria as partículas, né? Seria as moléculas. Então, o deslocamento da energia junto com o material. E esse deslocamento da energia junto com o material, ele ocorre devido a quê? Então, o deslocamento da energia e material devido a uma diferença de densidade. Diferença de densidade, tá, galera? Diferença de densidade. Ou seja, um material se desloca junto com as partículas, né? Devido aí a uma diferença de densidade. Então, é essa diferença de densidade que faz as partículas se deslocarem. Então, um exemplo que a gente pode citar é uma nuvem. Digamos que você tem uma nuvem aqui, ó, que ela está fria. Certo? Ela está fria. E aí ela se encontra com a nuvem que está pesada. Ela se encontra com outra nuvem e essa nuvem ela está pesada. Ou seja, na verdade ela está leve, né? Quente. Então você tem aí, ó, a onda pesada, que é a fria, se encontra com a quente, que é a leve. Então, como a quente é mais leve, então o leve sobe. E a fria, por ser mais pesada, ela desce. Então, o frio desce e o quente sobe. Então, nós temos aí uma movimentação de massas de ar devido ao quê? Devido à diferença de densidade. Então, quem é mais densa vai descer e quem é menos densa vai subir. Ou seja, o quente é menos denso e o frio ele é mais denso. Então, o frio desce, quente sobe. Beleza, pessoal? Então, isso aí é a propagação de calor por convecção. Temos isso também, galera, temos isso aí também na água, quando a água vai ferver, né? Quando você bota a água lá para ferver, o que vai acontecer naquela água ali, ó? Você tem aqui, ó,
a chama, né? Você tem a chama e aqui você tem a panela. Ó. Você tem aí a panela, tá? Você tem aí a panela, né? E aí nesse material você vai ter moléculas de água, né? Vou botar 4 moléculas aqui embaixo, mais 4 em cima, mais 4 em cima. Então isso aí são as moléculas que compõem aí a água. Então o que é que vai acontecer? Com essa chama aqui, ó, com essa chama que está aqui embaixo, essas que estão embaixo, elas ganham calor, né? Elas ganham calor. E aí o que acontece? Como elas ganham calor, elas ficam mais leves. Então essas de cima vão descer e as de baixo vão subir. Então elas ficam fazendo esse movimento. Ó. Então elas ficam fazendo esse movimento aí. Então essas de baixo sobem e as de cima descem. Ou seja, elas ficam fazendo esse movimento ali, ó, dentro da panela. Então isso ocorre devido ao quê? As partículas que estão embaixo estão mais quentes, por elas estarem mais leves, elas vão subir. As que estão mais acima, elas estão mais pesadas, ou seja, elas são mais densas. E aí elas se movimentam para atingir a mesma temperatura, né? Geralmente o movimento é mais rápido quando está a 100 graus Celsius. Beleza? Mas quando chegar a 100, galera, você pode desligar a chama. Na verdade, você pode reduzir a chama, né? Porque a temperatura só passa de 100 graus quando a última gotinha de água se vaporiza. Então, pode baixar a chama tranquilamente. É só levar ali até o final, né? Girar até o final lá, né? A parte que controla a chama, que ela vai ficar bem baixinha, tá? Então, lembrando que isso aqui, ó, é calor, né? Que está ligado através da chama. Então a chama está fornecendo calor para o material. Então aí nós observamos a convecção aqui entre duas massas quentes e frias. Observamos lá na panela e também vamos observar o dia e a noite. Também está relacionado a essa diferença de densidade. É o que a gente chama de massa atlântica, né? E massa continental. Também chama de massa litorânea, né? Então nós vemos o seguinte, ó, você tem aqui o continente, ó, durante o dia, ó. O que é que nós temos, pessoal, durante o dia? Então nós temos aqui o dia, ó. Aí aqui é o continente, ó, e aqui é o mar. Né? Então você tem aqui o continente, aqui você tem o mar. Isso durante o dia. Então, o que vai acontecer durante o dia? Os raios solares eles vão bater na água e eles são absorvidos na maior parte das vezes, eles são absorvidos. Apenas uma pequena parcela é refletida. Então, como a maior parte é absorvida, ou seja, refratada, então o que é que vai acontecer? Esse ar que está acima da água, ele vai ficar frio. Então, ele vai ficar frio porque não tem... Ele vai ficar frio porque não tem calor ali para aquecê-lo. Então essa massa de ar que está acima da água do mar, ela vai se tornar uma massa fria. Beleza? Porque ela se torna uma massa de ar fria, porque a maior parte da energia é absorvida pela água do mar. Aí você diz, professor, e não tem refletido? Não tem. Quando a luz ela passa de um local de menor resistência para maior resistência, tipo, o mar tem maior resistência, a água tem maior resistência, o ar tem menor resistência. Então o que vai acontecer? Quando ela passa do ar para a água, então ocorre 3 fenômenos. Ocorre a reflexão, a refração e a absorção. 3 fenômenos físicos. Então, portanto, uma parte da luz é refletida, mas é muito baixa. A maior parte é refratada e absorvida, tornando o ar que está acima do mar uma massa fria. Já no continente é o contrário. Quando a luz ela bate, a maior parte é refletida. Então
Então, como a maior parte é refletida, o ar que está acima do continente, ele se esquenta. Então, ele fica quente. Então, aqui, ó, nós temos que vai ficar quente. Aí, o que acontece? Essas massas, elas vão se deslocar de maneiras que elas vão se encontrar. Então, a fria, ela vai gerar uma região de alta pressão. A quente vai gerar uma região de baixa pressão. Então, o que vai acontecer? Ela vai deslocar, ó, aqui para cima, o quente vai deslocar para cima e o frio vai deslocar para baixo. Beleza? Então, você tem um deslocamento aí de massa de ar, devido à diferença de densidade também, aí nas proximidades da praia, né? Então, você tem os ventos soprando aí da região de baixa pressão para alta pressão, né? Beleza? Então vamos lá, continuando. Depois nós temos o seguinte, nós temos a parte da noite, galera. O que ocorre durante a noite? Vamos lá, o que ocorre durante a noite? À noite o processo se inverte, beleza? Em relação ao dia, o processo durante a noite ele se inverte. Então o que acontece? Você tem o continente aqui, né? Ó. Você tem novamente o continente aqui e você tem o mar. O que o mar ele ganha durante o dia, ele libera durante a noite. Ou seja, toda aquela radiação que a água do mar absorveu durante o dia, devido ao seu alto calor, ela não vai esquentar muito, então o seu calor específico, então o que acontece? Ela vai liberar aquele calor que ela ganhou durante o dia, durante a noite. E aí o ar que está acima do mar, ele vai receber esse calor liberado pela água durante a noite. Então ele vai ficar quente, porque ele está recebendo calor da água. Então ele fica quente. Já no continente, nós temos que no continente não tem mais os raios solares para aquecer o ar que está acima do continente. Então essa massa de ar ela vai ficar fria. Então o que vai acontecer? A fria vai descer e o quente vai subir. Então nós temos a massa quente subindo e a massa fria descendo. E aí nós observamos um deslocamento da região de menor pressão para maior pressão. Tudo bem, galera? Então tá aí. O dia e a noite, a convecção, né? São processos chamados de convecção natural, né? Que eles ocorrem devido aí ao processo da natureza. Aqui já é a convecção forçada, né? Porque o homem colocou a água lá e forneceu calor. Então é uma convecção forçada, beleza? Aqui convecção forçada, se você tiver ar-condicionado, né? Convecção forçada. Se você tiver pranchinha, secador de cabelo, se você tiver ventilador, convecção forçada. Ela só é natural se for nos moldes aqui, ó. Beleza, galera? Então vamos lá. Então esse foi o processo de convecção. Vamos falar agora da irradiação, né? A propagação de calor ela só ocorre de três maneiras, né? Ela ocorre através da condução, da convecção e da irradiação. Vamos entrar na irradiação agora. O processo de irradiação, galera, a propagação do calor por irradiação também é chamado de energia radiante, tá? Ou simplesmente radiação. Então, propagação, lembrando, propagar é passar, ou seja, o calor está passando por ali. Então, propagação por irradiação, tá? Irradiação. Então, nós temos a propagação de calor por irradiação. O que é que vai ocorrer aqui, galera? Na propagação de calor por irradiação, nós dizemos que essa energia ela se propaga no vácuo.
Então temos aqui propagação no vácuo. Propagação no vácuo. Ou seja, galera, ela ocorre devido a ondas eletromagnéticas. Então a propagação de calor por irradiação, ela está ligada a ondas eletromagnéticas. Então nós temos aqui, ó, ondas eletromagnéticas. Ondas eletromagnéticas. Então, se são ondas eletromagnéticas, isso significa o que, pessoal? Isso significa que elas são formadas por partículas, logo, elas se propagam no vácuo, tá? Então, elas conseguem aí se propagar no vácuo. Qual seria a forma de evitar a propagação de calor por irradiação? Então, uma das formas de você evitar a propagação de calor por irradiação seria através de espelhos. Evita a propagação por irradiação. Então, uma das formas de você evitar a propagação de calor por irradiação é usando espelhos. Qualquer superfície espelhada, ela vai refletir essa energia térmica através aí das ondas eletromagnéticas. Então, quando a onda eletromagnética bater, ela vai ser refletida. Por exemplo, nós emitimos ondas eletromagnéticas, nós emitimos a infravermelho, né? Que é uma espécie de onda eletromagnética que está ligada ao calor, certo? Então, todo o corpo que tem uma determinada temperatura, ela está emitindo ali uma energia que está ligado ao calor, que é justamente a onda infravermelho, né? Infra é porque ela está abaixo da onda da cor vermelha, beleza? Então, nós emitimos essa radiação infravermelho, beleza? Qualquer superfície quente vai emitir radiação infravermelho. Tem vários tipos de infravermelho, tá? Então, o que é que vai acontecer, galera? Para você evitar a transmissão de calor por irradiação, terá que usar espelhos. Então, dá para entender como funciona uma garrafa térmica. Se você pegar uma garrafa térmica, ela funciona da seguinte maneira. Ó. Nós temos aqui uma garrafa térmica. Ela tem dois espelhos, tá? A garrafa térmica, ela tem dois espelhos. Para que esses espelhos, professor? A garrafa térmica, ela é espelhada para dentro e ela é espelhada para fora. Por quê? Porque quando eu botar um material aqui, ó, quando eu colocar um material aqui, se ele emitir radiação, que na verdade geralmente ele emite, né? Porque você bota café, você bota leite, algo que é quente, então ele vai emitir radiação. Então o que vai acontecer? A radiação vai bater nas paredes e vai ser refletida de volta para dentro. Então a radiação bate nas paredes e é refletida de volta para dentro. Ou seja, a parede espelhada para dentro evita o calor por irradiação. Já o vácuo, entre as duas paredes aí, né, você tem um vácuo para evitar a transmissão de calor por condução e por convecção. Galera, na aula que vem eu comento essa parte, viu? Valeu, tudo de bom aí para vocês, até a próxima semana.